lá. Mas se ele for para professor em diante, o cara começa a viver da capoeira, o cara vai dar aula, aí daqui a pouco o cara tá dando aula para criança, o cara tá dando aula numa parada aqui, ele começa a ganhar dinheiro com aquela parada, ele já não quer se machucar, porque ele... Tem algum país lá de fora que já adotou a capoeira nas escolas, Pulmão? Que você conhece? Não conheço. Eu conheço a galera dando aula nas escolas, mas não que o país adotou. Eu digo como escola pública como uma matéria eletiva. Não, capoeira. lá fora não. Porque nos Emirados o jiu-jitsu já é, se eu não me engano, em Abu Dhabi. Mas Abu Dhabi. aí os caras... Não, sim. Da filosofia eu digo porque... de Abu Dhabi, né? Eu digo porque, para mim, é tão confuso imaginar que não tem capoeira nas escolas públicas. É tão confuso imaginar que não tem um jiu-jitsu nas escolas públicas, entendeu? Para mim, essas duas artes têm muito a ver com Rio de Janeiro, inclusive. Porque Conde Coma trouxe o jiu-jitsu e apresentou para os Gracie no Pará, e os Gracie vieram para o Rio de Janeiro, onde se difundiu o negócio todo. A capoeira teve grande parte da sua história dividida entre Rio de Janeiro e Bahia. Bahia, Pernambuco. Porra, como é que não tem, cara? Você entendeu? Então, mas eu te falei no começo, eu comecei falando sobre isso. Por que não tem? Porque a capoeira, ainda mais se você bota a capoeira... Mesmo que é empacotada. Não, mas eu falei do outro lado. Porque quando você bota a capoeira dentro da escola, você tem que explicar tudo sobre a capoeira. E quando você começa a levantar sobre a capoeira... Mas numa escola pública, a gente... Você vai chegar lá na escravidão de novo, Mas você vai história. chegar na escravidão numa aula de história, numa escola pública. Eu não acho que seja por isso. Opa, eu aprendi tudo isso. Tem aula de história nas escolas públicas. Mas ninguém quer ficar metendo a mão nisso, cara. Eu não sei. Acho que é falta de interesse. Acho que é falta de interesse de quem é de interesse. Tanto que, se não... Vamos imaginar que sim, ok, ninguém quer mexer nisso. E o jiu-jitsu, por que não tem? E nenhuma luta, por que não tem? Você entendeu? O ponto é que o Brasil não tem uma cultura de luta. Saca? Mas o Brasil é um bebê É. que está aprendendo. Ok, está aprendendo. Concordo O Brasil com é um isso. bebê que está aprendendo. Então, de novo, não é que eu queira levar para a parte racial da história, do preconceito. Não me incomoda isso. Não, tá? sim, mas não é que eu queira levar só para esse olhar, mas que existe esse olhar. Sim. Porque até pouco tempo, é muito pouco tempo, para ser redundante não falando, é pouco tempo que a capoeira era proibida, cara. Sim, cara, eu sei. Então, Fato. Pouco tempo que a capoeira foi proibida para hoje já estar dentro das escolas. Isso é uma luta nossa agora. O Brasil é muito jovem, você falou tudo. É jovem, então tem muita coisa aberta. Quando eu falo de que, isso é uma coisa da escravidão, é por causa disso, porque está tudo muito próximo, está tudo muito recente. Nós estamos lutando. Foi ontem. Então agora nós estamos falando assim, cara, agora nós estamos pensando, isso que a gente está conversando aqui agora, é uma coisa nova, brother. Fato. De a gente estar conversando abertamente, falando, por que a capoeira não está na escola, brother? Seria, há 40 anos atrás, ninguém estava falando, por que a capoeira não está na escola? Não estamos nem fazendo capoeira. Você fala, quando eu comecei capoeira, isso foi há 36 anos atrás, não faz muito tempo, eu falava na rua, estou fazendo capoeira. O quê? Capoeira, cara. Como assim, capoeira? Que? Cheguei com um berimbau em casa, o que é isso, cara? Trouxe esse negócio da onde? O que é isso? Eu ficava olhando pro berimbau. Cara, estou no Brasil, Rio de Janeiro, sou carioca. Sacou? Mas isso agora. Então, quer dizer, é tudo muito recente, está muito curtinho. A gente agora está começando a pensar sobre isso. Porque isso precisa ser falado. A gente fala aqui, por que a capoeira não está na escola? Aí o outro lá, por que a capoeira não está na escola? Aí alguém levanta um projeto. Tem projetos sendo levantados para a capoeira estar na escola. Mas isso tem que ser... Seria alucinante. Mas isso tem que ser ventilado, sendo falado milhares de vezes, repetido, vendo a importância. Porque se a capoeira está nas escolas particulares, através da sociedade... Isso. Eu vejo em escolas particulares. Sim. Mas é uma pena não ter numa escola pública. É uma pena, mas a escola particular tem, porque teve que quebrar o preconceito da escola particular para ter também. E isso demorou bastante. Eu acabei de te contar. Cheguei na Barra da Tijuca em 1997 e a pessoa falou, vem, a gente não gosta de capoeira aqui, isso não é para essa escola e a gente não quer negro aqui. Meu filho faz capoeira na escola. A escola dele é particular. Sim, então. Eu também tenho um trabalho de 20 anos numa escola também hoje. Sim. Mas no começo era assim.
Eu acho capoeira fascinante, irmão. Que Acho desenvolve capoeira... tudo, Porra, brother. bicho, o cara que tem um abdômen a ponto Desenvolve de fazer tudo. uma ponte e isso, voltar, você fala, porra, bicho, o cara parece um trapezista do Circo de Soleil. Pra mim, o que o Desenvolve cara, tudo. pra mim, o que o cara da capoeira faz com o próprio corpo é alucinante. E você olha o cara incrível. fazendo isso no chão. No O cara não tá chão fazendo duro. no tatame. O cara tá ali Não. no chão duro fazendo aquilo que nego faz no chão de borracha ali, que é preparado para ginástica olímpica, o cara faz no chão. E como é que você conheceu a capoeira? Então, eu conheci a capoeira, e essa é a parte mais bacana, né? Que eu tive um tempo que eu morei dentro de um ônibus, né? Eu saí de casa em 2000, quando eu tinha 13 anos, eu saí de casa. E aí fui morar dentro de um ônibus, que era o 261, era Marechal Praça 15. Porque, mas como é que ia morar dentro do ônibus? O ônibus estava parado lá, abandonado, você morou lá? Não, melhor do que isso. Quando chegava à noite, eu trabalhava numa lojinha, fazendo bico aqui e ali. Quando chegava de noite, meus amigos iam para casa, eu pegava o 261, que era Marechal Hermes Praça 15. Eu ficava dentro do ônibus dormindo. Eu ia com aquele motorista que era o seu Gil, que eu acho que não deve estar nem mais vivo, ia com ele, Praça 15, Marechal Hermes, Praça 15. Quando era 5h30 da manhã que ele terminava o turno dele, aí ele ia entrando para a garagem, eu saía. Microfone, chega mais perto. Quando ele terminava o turno dele, eu saía. Mas eu ficava nessa daí, Marechal Hermes, Praça 15. E eu fiquei direto? durante meses. Porra. À noite, porque eu não tinha onde dormir. Caraca. Eu dormia dentro do ônibus. E nessa época eu comecei a fazer capoeira lá no Furgão, que era lá no Meia, com o falecido Carlinhos Aidê. Aí lá eu encontrei um monte de capoeiristas que hoje estão por aí, né? O Mestre Zumbi, que hoje está em Nova York, o Linguiça, aí treinei uma época com o Mestre Zumbi e tal. E eu comecei a fazer capoeira porque eu precisava me defender, brother. Eu ficava na rua. Eu ficava na rua, e a rua é o bicho, né? Não é o bicho. Eu escrevi um livro chamado Favela, O Mundo que o Mundo Não Conhece. Fala sobre. Que fala sobre a minha trajetória, né? Como eu vivi essa época da favela. Porque eu estava ali, depois dali eu fui na rua, eu fui para o Palmeirinha, minha mãe arrumou um barraco no Palmeirinha. Onde e é Palmeirinha? Lá. Palmeirinha, lá em Guadalupe. É uma favela lá em Guadalupe. Mas eu fui quando não era favela, era só um campo do índio. Mas isso é antes do ônibus? Ou depois? Depois do ônibus. Primeiro eu fiquei dentro do ônibus, para lá e para cá, para lá e para cá. Depois, com 13 para 14 anos, eu fui para dentro dessa comunidade. E aí, comunidade, favela, né? Favela. Lá no Palmeirinha. Mas quando eu cheguei nessa favela, não tinha nada, era só um campo. Então eu vi ser construída a favela, sacou? Sim. Eu vi a galera construindo. A galera chegava de onde? Chegaram de tudo quanto é lugar. Nordeste? Não, cara, do Rio. Do Rio mesmo? A galera começou, tipo assim, viu o terreno, não aguentava mais pagar o aluguel e foi para dentro desse terreno construir. Ah, entendi. E não tinha ali movimento ainda. Então eu via a parada ser construída e chegar ao movimento. Então eu via algumas coisas que a gente não consegue entender, né? Por exemplo, ou pelo menos não conseguia entender na época. Como é que a pessoa constrói uma casa, mas não tem o dinheiro para pagar o aluguel? Não, a pessoa tem o dinheiro para pagar o aluguel, mas resolve construir a casa ali, porque pagar o aluguel vai pagar a vida inteira, não é dela. Então ela vai lá para dentro. Né? Mas como é que compra o material se ela não tem um cartão de crédito, né? Então, como é que é a venda desse material dentro da comunidade naquele momento? Fio do bigode. Quem ganha com isso? Entendeu? Como é que você garante que vai pagar? Qual é a garantia? A garantia da sua... A garantia da... A garantia, né? Serve a ganância. A garantia que você vai pagar. É a sua vida, brother. Você paga ou você... Paga ou morre. Não paga ou morre. Não vai ficar devendo o cara que está vendendo. E quem é que está vendendo essa parada para você? Onde vem essa pedra? Onde vem essa areia? Onde vem esse cimento? E a grande pergunta é: quem disse a você que você sabe construir uma casa, cara? O que acontece quando vem a chuva? Quem disse a você que só porque você quer construir, você sabe construir? Se fosse assim, ninguém ia para a faculdade fazer. Isso foi em que ano? Pô, cara, agora você me pegou. Eu tenho... É porque quando você falou que viu a favela ser construída, eu lembrei do filme Cidade de Deus. Por isso que eu perguntei se a galera vinha de outro estado. Porque no filme você vê o pessoal migrando para o Rio de Janeiro para participar de obras. Não, isso é ano 80. 80, 82. Foi agora, pô.
Foi agora. Entendi. Mas por isso que eu tô te falando, porque ela era um campo, né? Era o campo do índio. A galera que mora em Honório Gurgel aí vai se ligar, Então a Guadalupe. favela lá surgiu em 82? É, em Porra, 80. muito recente. É, 40 nos anos anos. 80, é. Caraca, bicho. Porque eram 2 campos grandes. A galera começou a construir ali. Pá, 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 pá. Primeiro você constrói, depois começa a chegar a galera que vai tomar conta do negócio. Né? Porque aí entra o movimento Sim. É bruto. é bruto, toma conta. Já que o Estado não toma conta, entra alguém para tomar conta. Onde tem um vácuo, chega alguém. É, porque o poder não tem vácuo, né, meu? É isso aí. O poder não tem vácuo. Ele toma conta. Ele toma conta. Seja um poder paralelo, seja um poder do Estado. É. Fato, concordo. Isso.